Olá galera, aqui quem fala é Rodrigo Lima no canal Na Trincheira das Ideias. Hoje nós vamos ter um bate-papo com o Messias Manarim, que é secretário político do Comitê Regional do Partido Comunista Brasileiro em Santa Catarina, é advogado de formação, filósofo, acabou seu mestrado em filosofia recentemente e também é membro do Comitê Central do PCB. Lembrando, sempre que vocês podendo contribuir com o nosso canal, curtindo o vídeo, compartilhando nas suas redes, com seus amigos, enfim, e se inscrevendo no canal, a gente vai fortalecendo esse espaço cada vez mais. Então, para a gente começar esse bate-papo, primeiro, Messias, muito obrigado aí pela participação, e se você pudesse fazer uma análise do que a gente está vivendo no cenário brasileiro, no cenário político internacional também, principalmente avaliando esses primeiros 19 dias, os primeiros dias do governo Bolsonaro e esse ciclo que se abriu no Brasil. O que a gente pode começar discutindo aí sobre essas questões? Boa noite, Lima. Obrigado pelo convite aqui para a gente estar nessa conversa, nesse bate-papo sobre conjuntura. Primeiro ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção quando a gente vai debater conjuntura é a questão internacional, porque a gente está colocado num sistema mundial, do processo do capital, da forma como ele está organizado. Então, as primeiras questões, a gente está vivendo um momento internacional de muita instabilidade nos grandes países. Então, os Estados Unidos, nesse momento, está sem orçamento definido, um governo que não está funcionando. O Reino Unido, a Inglaterra, está no processo de saída da União Europeia. Os coletes amarelos estão em processo de manifestação permanente na França, de insatisfação contra as medidas de retirada de direitos dos trabalhadores, de precariedade das condições de vida. A produção industrial alemã tem caído. A gente mantém uma crise migratória aqui agora na América Central, com gente de Honduras indo para os Estados Unidos e sendo barrada, não podendo entrar, voltando, ficando nessa situação. A própria economia chinesa também teve desaceleração no último período, quer dizer, os grandes países, eles estão nesse momento à beira, do que muita gente fala, de um novo colapso econômico, uma nova crise, o que pode, e sem dúvida, se isso acontecer, ter desdobramentos bem sérios nas condições econômicas de vida dos trabalhadores aqui no Brasil. Somado a isso, no plano internacional, nós temos a crise na situação venezuelana, uma estabilidade que tem fatores internacionais relacionados, na disputa pelo petróleo, muita sabotagem na estrutura econômica da Venezuela. Somado a isso, os interesses estão colocados, o Brasil reorienta a sua política internacional. E para a gente entrar no Brasil agora, reorientou a política internacional, que sempre foi de não ter intervenção em relação aos vizinhos, de não se meter com os governos vizinhos, de tentar manter o máximo de relação diplomática com todos os países, com o mínimo de intervenção possível, e tem anunciado recentemente que não reconhece o governo eleito do Maduro, que apoia o presidente da Assembleia Nacional lá, quer dizer, numa tentativa de deslegitimação daquele governo e de gerar mais estabilidade e pressão internacional para aquele país. Então muda, já nesse primeiro cenário internacional, já muda uma orientação histórica do Brasil, de não intervenção, especialmente na relação com os nossos vizinhos, países de fronteira. Muda também na forma como o governo reorganizou a sua estrutura administrativa, saindo de 29 para 22 ministérios, a proposta era 15, mas acabou ficando em 22, em que ele acabou com o Ministério da Fazenda, de Planejamento, transformou tudo isso em Ministério da Economia, que ele acabou com o Ministério do Trabalho. Isso tem impactos porque o Ministério foi fatiado em diversos outros ministérios, algumas coisas foram para o Ministério da Justiça, o controle sobre os sindicatos, estão na mão do Moro, é uma situação preocupante porque com certeza isso vai gerar um processo de perseguição, pelo menos de um recrudescimento sobre a questão das estruturas sindicais no Brasil, que aumenta a perseguição sobre os trabalhadores, dificulta a sua forma de organização, e também a dissolução de outros ministérios como Cultura, que estava estabelecida há mais de 30 anos. Então, assim, você tem uma reorientação que era a promessa do Bolsonaro, mas não chegou nos 15, acabou ficando em 22, quer dizer, ele não conseguiu ajeitar todos os interesses, todas as frações que estão ali compostas, compõem o governo, apenas em 15 ministérios, teve que ir a 22 para contemplar todo mundo.
governo ainda não soltou todas as medidas econômicas, né? Aponta com privatizações, né? Vender o pouco que sobrou desse projeto de desmonte do Estado brasileiro que vem desde os anos 90, sistematicamente, né? Com privatizações estatais, que seria... Primeiro que ele confirmou foi o acordo com a Boeing, né, de venda da Embraer, quer dizer, um ataque a uma empresa que tem produção de alta tecnologia, que é reconhecida mundialmente, né, e tem uma capacidade produtiva significativa, e que era a produção tecnológica nossa, que agora passa de controle da Boeing, né, empresa dos Estados Unidos, e vinculada ao setor militar daquele país. Entre outras que já estão nesse questão do pré-sal, né, ele anunciou uma medida ainda mais privatizante do que as próprias que a gente já tem de partilha, né, que são os loteamentos. Somado a isso, ainda tem ainda outras questões aí no campo da energia, privatização da distribuição, até possível privatização da geração de energia, mais um leque de privatizações das rodovias e desmonte mesmo, né, de vender subsidiário da Petrobras, vender subsidiários dos bancos, Banco do Brasil, da Caixa, ou seja, mais depredação do restante do patrimônio público brasileiro e retirada de direitos, né, que é o que também está anunciado. A medida provisória que ele assinou ontem, que vai fiscalizar os benefícios previdenciários, na verdade é para restringir, retirar, né, quer dizer, em vez de ter uma organização melhor do Estado para acompanhar esses benefícios, eles colocam nas pessoas que são beneficiárias, né, especialmente as medidas são anunciadas para pegar os agricultores, né, os trabalhadores rurais, para pegar as pessoas, os pensionistas, essas pessoas que demandam mais isso do que os grupos que historicamente são favorecidos aí com pensões como as dele, como deputado, que já está em 7º mandato, já tem direito, já deve estar em direito à aposentadoria como deputado, e de outras figuras privilegiadas na estrutura previdenciária do país. Ele já vem mostrando exatamente esse movimento de contemplar os setores que encamparam a sua candidatura, né? A gente pode segmentar aí os militares, né? Um núcleo com uma presença aí somente comparável com o governo Castelo Branco, né? No início da ditadura militar, 64. Um núcleo ultraliberal, né? Capitaneado pelo Paulo Guedes, privatista. E Joaquim Levy, né, que está em todos os governos desde o FHC. E aparece de novo. Trabalhou com o Palocci no Lula, trabalhou com a ministro da Economia do governo Dilma. E é presidente do BNDES agora. E sempre a figura-chave aí, né, nesse processo. A gente tem o partido da Lava Jato, né, representado pelo Moro. Temos o Ministério da Justiça. Temos o setor do agronegócio, né, do chamado agrobusiness. E um setor importante que a gente não pode considerar, que são os evangélicos, né, na figura da Damares, ou pelo menos setores dos evangélicos. É um setor, isso não é todo o conjunto. Não é o conjunto, né? E também o que a gente poderia chamar da família Bolsonaro, como uma representação aí do olavismo, né, a figura do Olavo de Carvalho. O próprio ministro da Educação está dentro desse conjunto aí de uma direita mais muito ligada a uma lógica da direita americana, da chamada alt-right, né, dos Estados Unidos. Anticientífica, a gente não pode esquecer. Obscurantista, anticientífica, né, então isso tem um peso. E o ministro de Relações Exteriores também está vinculado a isso, Ernesto Araújo, né, com temáticas aí. E Messias, a gente no ano passado também, aqui no estado de Santa Catarina, passou por um processo que foi uma combinação, né? Além de uma votação ampla do Jair Bolsonaro aqui no estado, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Né? No segundo turno, o Bolsonaro chegou a 77% dos votos, né? Próximo de 77%, 76% dos votos no segundo turno. E na onda Bolsonaro, o estado elegeu o chamado Comandante Moisés, que era uma figura inexpressiva no cenário político estadual, né? Não tinha nenhuma expressão política, nada, nem filiado ao partido era, até a criação do PSL aqui no estado, e que foi catapultado para o governo e também assumiu seu mandato agora no início do ano. Teria como fazer um apanhado bem geral, assim, do que representa esse governo Moisés, as medidas aí que ele vem tomando, o que a gente poderia analisar de uma forma... Bem, o Moisés ele tem um quadro mais complexo para análise, como ele é uma figura política recente no cenário, a gente conhece menos o programa, o projeto, as propostas que o próprio Bolsonaro, né? Ele não tem a mesma postura
polêmica, né, polemista que o Bolsonaro tem. Então, quando a gente vê o Bolsonaro na sua prática política e vê o Moisés, são figuras distintas, né? Ele não fica polemizando, não fica na rede social fazendo isso sistematicamente. Então, isso muda, né? De um projeto que foi eleito nessa onda, mas que tem alguns elementos que são muito similares, né? Um é a forte presença dos militares na gestão também, né? Então tem militares. Polícia militar, né? Principalmente a polícia militar. Polícia militar, mas também tem gente das Forças Armadas que está presente na gestão do Estado, né? Que de fato enxugou, são 15 secretarias, né? Então ele conseguiu reduzir isso, fechou as agências regionais, ele vai fechar até abril, então vão ser todas extintas. Então uma parte dessa estrutura comissionada vai desaparecer. Então, isso não está muito claro, né? Mas algumas coisas estão claras, assim. Uma que a educação ficou no nome mais vinculado à educação empresarial, né? Setor empresarial do que ficou no Ministério Nacional, no Ministério da Educação mesmo, né? Do que no grupo obscurantista, então não foi um obscurantista, né? Ele tem nomeado gente que tem carreira para diversas funções, para administração de empresas, das empresas públicas, né? Não anunciou, né? A princípio aí algumas medidas privatistas, né, sobre essas empresas. Não está claro em relação a qual vai ser o pacote com a Celesc, com a Casan, né, com essas empresas. SC Gás também. Né? SC Gás. Então você tem questões ainda que não estão totalmente claras, né, e não o governo que está se apresentando. Mas a gente já viu essa semana, ele vetou aí um projeto de lei que aprovava o uso do nome social pelas pessoas, né, que requeriam esse uso do nome social, né, as pessoas trans, né, e esses grupos, né. Então isso demonstra, né, que ele tem um corte conservador, um corte de restrição de direitos para esse campo. E ele também acabou mantendo alguns secretários que vinham do governo Pinho Moreira, né? Especialmente na Fazenda, né, alguns setores estratégicos, né, gente que já era de carreira, né, vinculada a questões, até talvez por não ter todo esse domínio sobre a estrutura do Estado naquele momento. Então eles acabaram mantendo gente que já tem conhecimento da estrutura do Estado e tal, da carreira, para não fazer. Mas até agora, assim, tirando os elementos, né, esses vetos recentes, aí os projetos de lei que foram aprovados no passado. Não dá para ter um desenho bem claro. Um desenho claro, a não ser que a gente sabe que é o desenho, né, orientado pelo programa que foi eleito, né, que é de retirada de direitos. Privatizações. Privatização, desmonte do Estado e tal. Mas ainda qual a intensidade, qual o grau de ataque, ainda isso não está expresso, claro, né? E como ele é mais silente, né? Quer dizer, como ele é um cara que fala... Passa uma imagem de mais ponderado, né? Isso, um cara então mais a gente comedido. não tem ainda toda a dimensão, de fato, política de como vai ser a ação dele e a relação também com o legislativo, né? Sim. Porque vai ser minoritário, né? Então, inicialmente, como ele também não fez esse é um elemento importante, tanto no Bolsonaro quanto no Moisés, não fez a composição, né? Política com os partidos que compõem o Congresso. Nenhum de ambos. O Alesc, no caso. Aqui. O Congresso ou o Alesc. E isso pode ter desdobramentos a partir de agora, quando eles precisarem aprovar os projetos de lei, né? Claro, a reforma da Previdência Santa Catarina já fez em 2015. Né? Ela já cortou, né, a Previdência naquilo que o Bolsonaro quer fazer para o servidor, já aumentou a alíquota, né? Então, essas reformas fiscais Santa Catarina vem fazendo, mesmo que tenha entrado uma crise fiscal, esteja ficando sem dinheiro, né? Então tem uma série de problemas colocados aí para o Estado, mas essas reformas já foram realizadas em outros momentos. Então, e, Messias, para concluir a nossa conversa, o que fica de alternativa, o que a gente pode construir em relação às perspectivas e lutas da classe trabalhadora, né, das organizações aí que estão na luta contra a agenda ultraliberal? O que dá para a gente sinalizar, o que a gente pode apontar como um caminho a se seguir nesse novo contexto? Bem, a gente está num momento defensivo da luta de classes no Brasil, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: na luta de classes não tem empate, né? Então, a ideia de que uma composição de classes vai ser algo possível não é, porque o capital sempre vai apertar a corda para cima dos trabalhadores, vai buscar restringir direitos. E é o que vem acontecendo, né? Nós estamos no processo de restrição de direitos nos últimos 4 anos, pelo menos 4 a 5 anos, acelerados a partir do governo Temer, né? Depois do golpe, e que tendem a se aprofundar nesse momento. Então, a dinâmica que os trabalhadores, na minha leitura, né, na leitura que nós fazemos, é a necessidade deles se organizarem, né?
nas suas entidades tradicionais de luta, quer dizer, os sindicatos, os centros acadêmicos, as associações de toda a ordem, né, para a defesa dos seus direitos, porque individualmente a gente não consegue resistir, então a gente demanda estar nesses espaços, construindo essas entidades, e obviamente se somar as forças políticas que vão estar no campo progressista, no campo do combate, né, construindo essas outras organizações, que é quem vai tocar a luta, né, por uma hegemonia, né, dos trabalhadores com um projeto distinto do projeto que a gente está colocado. Somado a isso, né, nesse processo de construção de organização, que é o que temos para esse momento, né, é organizar, aumentar as fileiras da resistência, né, mas sem ter uma política de conciliação, né, ter uma política nesse momento que não entregue os direitos dos trabalhadores, que não conceda nada, né, aos burgueses, porque eles vão tentar tirar tudo da gente no momento de resistência, mas no momento de ser proativo, né, de buscar essa organização e com isso a gente tentar derrotar esse projeto, né, que a gente não conseguiu derrotar nas urnas, né, mas a gente vai ter que tentar começar a derrotar nas ruas no próximo período. Né, eu acho que essa é a questão que os trabalhadores vão estar colocados, né, os trabalhadores e todos aqueles que não são trabalhadores, mas são estudantes, que são aposentados. Movimentos populares, né? Todos esses vão ter que se somar nessa luta e buscar construir as frentes, né? As frentes em defesa dos direitos, as frentes por novos direitos, né? Mesmo até em defesa dos direitos democráticos, né? Que isso também está sob ameaça, então a qualquer momento pode ter restrições, então somente a mobilização dos trabalhadores, a organização das suas entidades e disputar essas entidades, né, é importante. E está se somando aí as organizações que sejam combativas, tem os comunistas, tem as outras aí que estão nesse campo, como única forma de enfrentamento e de poder derrotá-los, né? Não é imediato, não parece que vai ser algo imediato, mas que no médio prazo a gente possa estar virando esse jogo a favor dos trabalhadores aí. Beleza, então, Messias, vamos aguardar, né, os próximos capítulos aí desse processo histórico no qual a gente entrou, obviamente que não só observando, mas atuando também. Agradeço a tua participação e nos vemos no próximo vídeo discutindo temas da conjuntura e vamos em frente, vamos à luta. Valeu!